Gente, salve, salve todos vocês. Espero que todos e todas estejam bem e que estejam em casa, quem puder, se cuidando para esse momento difícil, né? Sem precedentes na história, né? Pelo menos na contemporaneidade. Espero que também possamos nos encontrar em breve, com saudade de cada um de vocês, né? Vocês são muito, eu descobri, né, nesse isolamento social, vocês são muito mais importantes do que eu imaginava que fosse, né? Então se cuidem, para que todos nós, mas todos, possamos estar juntos, né, quando terminarmos o isolamento social. E em relação à Covid-19, não tem vacina, não tem tratamento, nós não temos respirador para todo mundo, nós não temos hospital para todo mundo, nós não temos médico para todo mundo, né? Se o SUS já passava por dificuldades antes, imagine agora. Então, temos que ficar em casa. Bom, é um momento de fazer uma explanação, uma pequena explanação sobre tudo que sobre o conteúdo, né, do bloco 3 das atividades que foram para vocês, que são sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Então foram 3 questões para vocês poderem resolver e eu vou comentar essas 3 questões. Então, portanto, seria importante que antes de vocês assistirem esse vídeo, que pegassem os cadernos com as atividades resolvidas e desse uma lida para ter certeza, né, do que vocês resolveram e para já começar, né, a conferir se tudo aquilo que vocês anotaram está correto. E qualquer dúvida, né, vocês têm o meu contato, entre no privado ou no grupo e me perguntem, né, não se sintam envergonhados, né, não deixe para depois, é uma matéria muito importante que normalmente também uma ou duas questões, né, sempre vai para o Enem. Então, a primeira questão, nós estamos falando sobre os hebreus. A história recorre muito ao livro do Êxodo, né? Que está lá na Bíblia Sagrada, para poder fazer o quê? Fazer o estudo sobre os hebreus, porque nós temos poucos materiais, né, para ser pesquisado. Então, a Bíblia é o livro mais importante nesse quesito. Então, os hebreus, inicialmente, eles eram nômades, então eles viviam de uma região para outra. Semita, porque é descendente de Sem, aí vem semita, né, lá, né, da questão da formação da humanidade, nós já falamos sobre isso em um determinado momento, e eles vão se deslocar, procurando, né, lugar, né, para residir, onde, né, os animais tivessem pastagens, né, e que pudessem praticar também a agricultura. Essa região é muito importante, porque é o berço de 2 grandes religiões predominantes, né, na nossa atualidade, né, que dos adeptos, tanto o cristianismo quanto o islamismo. Assim, né, eu pedi para explicar sobre os hebreus, os períodos que a história dos hebreus é dividida. Então, nós temos o período do patriarcado, né, que é um dos períodos muito importantes, que é a primeira fase, né, da organização desses povos, né, é onde, né, patriarcas, normalmente a gente vem, né, de uma pessoa que é uma autoridade autocrática, né, do pater, família, volta para a questão da família, o homem é responsável pelo provento dessas famílias e quem assume a direção, a organização política, são os homens mais velhos, né, dentro do regime, né, do patriarcado. E lá, quando nós resgatamos a questão dos hebreus, nós estamos falando do Abraão, de Isaac, de Jacó, que são homens bíblicos, né? Que está relatado lá na Bíblia Sagrada. E Jacó, ele vai ser chamado também de Israel. Então, nós vamos começar esse período dos patriarcas com Abraão, depois o seu filho Isaac assume, e depois vem o neto, que é o Jacó. Esses são os 3 primeiros patriarcas, né, dos hebreus. O sistema de governo é baseado na família, né, onde o homem mais velho é o dominante, né, que é chamado de patriarca. Vão se organizar em clãs, ou seja, um tipo de uma espécie de tribo, né, para vocês entenderem bem. Vão dedicar-se à agricultura e à criação de rebanhos. Os patriarcas também exercem outra função muito importante. Eles são sacerdotes, eles são juízes, eles são chefes militares. Então, eles são os responsáveis pela direção e organização desses clãs.
Os judeus é um povo monoteísta, é o primeiro, né, grande povo monoteísta, né? Então, ou seja, eles acreditam em um único Deus. Esse Deus pode ser chamado de Yahvé, Javé, Jeová ou Deus, como nós conhecemos na religião católica. Vão passar por um outro processo muito importante, que é o chamado Êxodo, né? Porque essa região lá da Palestina teve um grande problema na época, com um grande período de seca, e eles tiveram que sair dessa região e foram para o Egito. Então, essa saída da Palestina para o Egito e as perseguições que eles sofrem no Egito, e eles são escravizados, né? São relatos que estão na Bíblia. É quando aparece outro personagem muito importante aqui para nós na história, que é a questão de Moisés. Os hebreus, liderados por Moisés, vai deixar, né, o Egito de volta à Palestina, Canaã, que é a terra sagrada, a terra prometida para eles nessa época. Esse período é chamado de Êxodo, né, que é a saída, né, dos hebreus lá do Egito e o retorno deles para a Palestina. E é nessa mesma época que nós temos uma outra narrativa na Bíblia que é muito importante, que é importante por quê? Porque pela primeira vez nós temos leis escritas, né? Lá vou falar assim, não a pedra, foi inspirada por Deus e tudo mais, que é a tábua das leis ou os 10 mandamentos, né? Que são criados, e esse regimento é para a organização dessa tribo, né? Porque era gente demais, se não tivesse norma, como que seria dirigido? Depois que eles voltam para a Palestina para se organizarem, e aí, como essa Palestina também já estava ocupada por outros povos, eles tiveram que expulsar esses outros povos. Nessa época, aí já é Josué, porque Moisés já havia morrido, vai ter que reconquistar esse território. E quando ele reconquista, expulsa esse povo que estava lá na Palestina, ele vai dividir, né, os hebreus em 12 tribos, né, dentro da Palestina. Essas tribos elas eram lideradas pelos juízes, que também eram chefes militares e políticos, e um diferencial, eles eram escolhidos pelo povo, era o povo quem escolhia seus líderes, né? Eram autônomas, né? A gente já pode falar aquela noção de cidade-estado, onde a gente já trabalhou antes, onde que cada um tem o seu próprio chefe político, suas próprias normas, sua própria economia, mas é ligada dentro de uma mesma civilização. Quer dizer o que essa mesma civilização? Porque tem uma cultura, né? Então, por isso que são chamadas de 12 tribos nesse período. A cultura é similar. O reino de Israel, né, é formado por 10 tribos de norte que uniram e formou o reino de Israel, com a capital em Samaria, que passou a ser chamada de israelitas e samaritanos, né, o Israel que nós temos hoje, né. O reino de Judá são as tribos do sul, né, que vai formar, né, tendo como Jerusalém a capital, e lá nessa região, inclusive, constantes, né, conflitos, né, justamente lá por causa do êxodo ainda, esses conflitos perpetuam até hoje uma disputa entre cristianismo e islamismo também existe nessa região. Esse reino de Judá vai dar origem aos judeus, os mesmos judeus que foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, que tiveram que sair da Alemanha, que foram para campos de concentração, alguns vieram para o Brasil, outros foram para outras regiões, tentaram voltar para essa região também, né? Então nós temos esse povo disseminado pelo mundo. Nesse mesmo período, né, dentro da história dos judeus, nós vamos ter o cisma. O que foi o cisma? Foi a separação entre dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, né, que das 12 tribos nós temos a formação de duas, né, que é o reino de Israel e o reino de Judá. E depois nós temos o cativeiro da Babilônia, onde, né, quem vai destacar a cidade-estado de Babilônia, nessa época ela é dirigida por um rei chamado Nabucodonosor, né, do Império Babilônico. Ele também aparece muito na Bíblia, né, falando inclusive de construções
fantásticas, né, de jardins suspensos e por aí vai. Na Bíblia tem lá no livro do Êxodo também, tem vários relatos sobre ele. Né? Ele vai invadir o templo de Jerusalém, vai destruí-lo, vai, né, capturar os hebreus e levá-los para a Babilônia. E eles vão se tornar escravos nessa região. Nesse período, né, que eles ficaram na Babilônia, foi chamado de cativeiro da Babilônia, que durou até 539 a.C. Isso só vai ter fim quando o Império Babilônico sucumbir, né? Ou seja, outra civilização invade ali, ele perde o seu poder e, se eu não me engano, é os persas, tá? E vai dar-se, eles vão poder retornar à questão da Palestina. Nesse momento, nós temos a diáspora. A diáspora já vai acontecer no ano 63. Quando eu falo em ano 63, eu estou falando que é depois de Cristo. Os romanos, eles vão dominar toda a Palestina. Os hebreus vai tentar resistir, né, promove-se uma série de revoltas, mas são derrotados, né, dentro desse processo ao longo dessa questão. Aí nós vamos ter, né, os hebreus vão ser expulsos da Palestina. Esse processo de expulsão, né, dos judeus principalmente, e eles vão ser proibidos de voltar para o reino Judá. Esse processo é chamado de diáspora, que é quando diáspora significa dispersão, e eles passam a ir para vários lugares no mundo, e eles vão viver de comércio, eles acabam se enriquecendo. É uma das causas, né, que gera a grande perseguição, né, que nós vamos ter durante a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, na questão número 2, eu pedi para vocês assistirem um vídeo. E esse vídeo fala sobre a civilização fenícia. Né? A Fenícia localiza-se onde atualmente é o Líbano. Né? Eles eram cercados, de um lado tinha montanhas, do outro lado era o oceano. Né? E como expandir o território? Foi nesse momento que nós temos as navegações, tão importante, porque ali ele vai conseguir, são exímios navegadores, eles vão conseguir expandir o seu território, expandir áreas comerciais, né, estabelecer novas relações, novas culturas, né? E os comerciantes eram uma classe muito valorizada, porque era quem levava riqueza, né, para os governantes. Aí nós vamos ter uma religião diferente do que nós falamos dos hebreus, porque eles são os hebreus monoteístas, os persas politeístas, então acreditavam em vários deuses. O principal deles era Baal, que é um deus da guerra. E nós temos um grande general que se destaca nesse processo, que é Aníbal, né? Ele era cartaginês, ele um grande estrategista, né? E ele quase sucumbe ao Império Romano. Essa é o grande legado de Aníbal. Na terceira questão, eu pedi para vocês falarem sobre os persas, né? E pedi também que assistissem um vídeo, e eu pedi para falar especificamente de dois grandes, né, imperadores, reis, né, que é Ciro e Dário. Então, dentro desse processo, por que eu pedi para falar sobre eles? Por causa da expansão, um promove a expansão, né, do território, aumenta-se o território, né, economia, fundamenta-se a questão do exército, o outro consolida. Então, quem promove a expansão é Ciro, quem consolida é Dário, né? Então, são esses dois, tem outros, né, mas os dois grandes importantes nesse momento os dois. O Ciro vai aumentar as fronteiras, vai dominar, por exemplo, a cidade de Babilônia, né? Lembra lá do cativeiro da Babilônia? Portanto, é ele que põe fim ao cativeiro da Babilônia, libertar os judeus desse cativeiro, né? E desbanca Nabucodonosor nessa época, né? E vai anexar a Fenícia, a Síria e a Palestina, né? Sob o domínio dos persas. O Dário, por fim, ele vai fazer o quê? Ele vai reorganizar a política administrativa. Já que eu tenho tanta gente diferente, eu tenho que organizar esse povo sobre esse domínio. Então, nós vamos ter a unificação do território, a unificação desse território, mas ele vai ser dividido em satrapias, que são cidades-estados, né? Que é governada pelos sátrapos, né? Eles são chefes políticos, eles são chefes militares, religiosos também.
unificação de moeda, que é a criação do Dárico, a organização de correios, é a primeira vez na história que tem um registro dos correios, né, de tanto e tantos quilômetros, trocava-se a pessoa que carregava as informações, né, as cartas, então ele era muito ágil, e redes de estradas para ligar essa região tão vasta e facilitar a circulação de informação, transportes e mercadorias. Então, por hoje é só. Desejo vocês que tenham aprendido, que tenham curiosidade, qualquer coisa, só me chamar.